Nós vamos a mensagem de hoje. Quem sabe sobre o que eu estou falando? Restaurando as portas de Jerusalém. Sobre quantas portas eu falei? Dando cola, hein? 3 portas. Vocês lembram das portas? Ovelhas, peixes e porta velha. Qual que é a primeira? Da ovelha. Ovelha. Depois a dos peixe. E a porta? Tentar ajudar vocês. Que maravilha. Graças a Deus. Meus amados, Neemias foi um líder levantado por Deus num tempo de crise nacional. Israel havia sido invadido pelos caldeus, na liderança do monarca Nabucodonosor. Já fazia 100 anos. 100 anos passados, e os muros da cidade ainda estavam em alguns lugares derrubados, os portões da cidade queimados. E naquele tempo, quando uma cidade era conquistada, a primeira coisa que os conquistadores faziam era arrancar os portões, queimar os portões. Porque uma cidade que não era guardada por muros e portões, era uma cidade completamente vulnerável. E num tempo de crise, Deus levanta este líder chamado Neemias, porque grandes líderes surgem em tempos difíceis. Em tempos de crise ou de crises, Deus sempre levantará alguém. Muitas pessoas pensam que nós precisamos de um presidente de direita, um congresso de direita, deputados simpáticos à causa da igreja, políticos evangélicos, para que nós possamos experimentar um grande mover de Deus. Mas isso não é bíblico. Bom que tivéssemos governantes tementes a Deus, mas muitas das vezes, em tempos de crise, Deus levanta líderes, Deus levanta o seu povo de uma forma extraordinária. E foi assim que aconteceu com Neemias. Ele estava distante, na Pérsia, e ele ouve o repórter do que tinha acontecido ou estava acontecendo com o seu povo, o povo de Deus e a cidade que ele amava. E ele tinha status, ele tinha riquezas, ele tinha nome, ele podia ficar lá tranquilamente. Mas quando uma pessoa é chamada por Deus, ela não se aquieta enquanto ela não começa a andar em direção ao propósito de Deus na sua vida. E Neemias foi para Jerusalém, e em 52 dias ele terminou uma obra que outros intentavam há quase 100 anos. Então, nós precisamos estudar e aprender sobre a eficácia da liderança de Neemias, sobre o exemplo de Neemias, a sua didática, a forma como ele organizou o projeto de restaurar os portões e os muros da cidade de Jerusalém em apenas 52 dias. As portas de Jerusalém têm um significado espiritual, pois nós podemos comparar a nossa vida à cidade de Jerusalém, e as portas, as entradas,
as transições que nós enfrentamos e passamos pela vida. Portas na Bíblia têm um significado de acesso ou transição espiritual. É interessante que tanto o templo de Salomão quanto o tabernáculo de Moisés, para se chegar até o lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança do Senhor, havia 3 portões. O primeiro portão era uma porta, era um véu, que dava acesso ao átrio ou pátio do templo. Nesta área limitada apenas para os sacerdotes, ficavam o altar de holocaustos e a pia de cobre. Quando o sacerdote cumpria os seus cerimoniais, após entrar pela primeira porta que dava acesso ao átrio, ele se purificava na bacia de água e depois ele entrava passando por uma segunda porta que dava acesso ao lugar santo. Neste lugar santo havia 3 utensílios, 3 objetos: a mesa dos pães da proposição, o candelabro de 7 pontas e o altar de incenso. Ele entrava ali cumprindo os mandamentos da lei de Deus, e ele entrava ali diariamente, regularmente. Para acessar o lugar santíssimo, havia um espesso véu que ficava atrás do altar de incenso, e ele tinha que passar por esse véu. Somente o sumo sacerdote, descendente de Arão, não era qualquer levita que podia entrar ali, tinha que ser o sumo sacerdote descendente genético de Arão. Entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Quantas vezes? Uma vez por ano. E no lugar santíssimo havia apenas um objeto, a arca da aliança. Então havia 3 portas. A primeira porta que dava acesso ao pátrio, a segunda porta que dava acesso ao lugar santo, e a terceira porta que dava acesso ao lugar santíssimo. E olha que interessante, os judeus denominavam estas portas com 3 nomes. A primeira porta eles chamavam de caminho. A segunda porta eles chamavam de verdade. E a terceira porta eles chamavam de vida. Foi por isso que os religiosos queriam apedrejar a Jesus, quando Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Eles pegaram em pedras, porque Jesus estava dizendo: eu dou acesso à presença de Deus no Santo dos Santos. Eu sou o acesso até a presença do Pai. Quando disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, quantos dizem amém? A sua vida é como a cidade de Jerusalém, que tem portas que precisam estar reparadas, para que os inimigos não entrem e tomem aquilo que Deus te deu. Então eu falei semana passada sobre a porta das ovelhas. Foi a única porta consagrada. Vou só recapitular rapidamente. A porta das ovelhas fala da santificação em Cristo, do compromisso com Deus, da salvação, do encontro com o Cordeiro de Deus, porque por esta porta passavam as ovelhas que eram levadas para o pátio do templo para serem sacrificadas. Obrigado, querido. A segunda porta que nós estudamos é a porta do peixe, que fala da multiplicação no reino de Deus. Jesus nos chamou para sermos
pescadores de homens, de almas. A terceira porta que nós falamos foi chamada de porta velha. E eu apliquei isso, falando da quebra dos laços do passado, da vida antiga, deixando a vida velha. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está vivendo em novidade de vida aí? Levante a sua mão e diga graças a Deus. Então nós vamos para a quarta porta. E eu quero convidar os mesmos assentados, porque hoje eu vou ler alguns textos bíblicos e você poderá me acompanhar. Neemias capítulo 3, versículo de número 13. Por favor, abra aí na sua Bíblia. Sei que eles vão colocar aqui na tela, mas se você quiser me acompanhar aí no seu celular, no seu iPad, ou na sua Bíblia, no pergaminho, no papiro, como for. Formato não importa. Neemias capítulo 3, versículo 13 diz assim: a porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. Quantos dizem amém? A porta do vale, o nome já significa vale. Ela estava localizada na parte sul do muro de Jerusalém, conectando a cidade ao vale do Cedron. Vale na Bíblia, quando nós falamos de vale, nós falamos de momentos difíceis, de lutas, de embates, de dificuldades que nós passamos na vida, que nós muitas das vezes nem queremos lembrar muito bem. Mas são momentos preciosos que nós passamos na nossa vida, que nos prepara, que nos amadurece, que forja o nosso caráter. Por quê? Porque no vale nós revelamos o quilate do nosso caráter. Nós revelamos o que está dentro de nós. Quando nós somos confrontados pelos problemas da vida, pelas dificuldades, pelos desafios, a forma como nós reagimos revela quem nós somos por dentro. Se quando a luta vem nós ficamos desesperados, arrancando os cabelos, amaldiçoando, xingando, reclamando da vida, reclamando de tudo, revelamos aquilo que está no nosso coração, porque a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque mesmo no vale da cidade de Jerusalém, Deus coloca uma porta. Porque se fosse o vale uma região sem saída, nós não teríamos esperança. Mas porque Deus mandou construir a cidade e inspirou os construtores para que colocassem uma porta ali, Deus estava dizendo: olha, mesmo você passando por dificuldades, lutas e aflições, eu vou providenciar uma saída para você. Nós precisamos encontrar essa porta. E muitas das vezes ficamos com a nossa visão espiritual obscurecida, não conseguimos ver, não conseguimos entender a provisão que Deus colocou para nós. Todas as vezes que nós entramos ou entrarmos nos vales desta vida, nós precisamos entender aonde Deus colocou a porta, porque Ele já providenciou a saída para nós todas as vezes. Quantos glorificam a Deus? Então eu vou estar lendo mais alguns textos bíblicos agora. Eu te convido a me acompanhar na leitura, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Neemias 2, 11 a 18. Olha aí. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo.
não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Quantos dizem amém? Quarta-feira aqui é Bíblia, tá? Diga para quem está do outro lado: hoje é Bíblia pura, hein? Então se prepara aí. Faz assim, ó. Faz o barulhinho, crente. Você colocar o cinto agora. Nós vamos levantar um voo, vai dar uma tremidinha. Vai dar uma balançadinha, mas você vai aguentar firme. Quem gosta de passar por turbulência aí? Ninguém. Eu também não. Quando o avião começa a tremer, eu falo: Jesus dos crentes, segura esse trem que voa. Não é assim? Mas vai dar tudo certo. Primeiro, o texto bíblico diz que ele saiu de noite. Meu irmão, tudo que está na Bíblia tem importância. Não está por acaso. Eu poderia ficar aqui pelo menos 1h30 falando só sobre essa porta. Mas como vocês são inteligentes, porque vocês frequentam o culto de ensino da palavra, então vocês conhecem, eu posso ser mais rápido, posso passar por cima e você desenvolve o esboço. O texto bíblico diz que Neemias saiu de noite. Por quê? Porque nós precisamos enfrentar os nossos medos. Nós precisamos enfrentar os nossos sofismas, os nossos enganos, as nossas mitologias. Pastor de comer estranho? O texto diz que quando ele saiu pela porta do vale, ele se encontrou com uma fonte chamada Fonte do Dragão. Alguém diz: mas o que o dragão tem a ver com isso? Este lugar chamado Fonte do Dragão era uma nascente de água que havia ali do lado de fora. E havia uma crença entre o povo daquela época e também alguns judeus que, vez por outra, se desviavam e começavam a praticar a idolatria, de que a divindade lutou contra um dragão e venceu aquele dragão e o enterrou ali embaixo da cidade. E quando aquela fonte jorrava água, eles acreditavam que era o dragão tentando se libertar. Uma coisa louca. Então eles, na mitologia, havia uma crendice de aquele lugar ali, havia um dragão enterrado ali embaixo que soltava água. Por isso está aí o nome. E Neemias sai de noite e ele vai confrontar os seus medos, as suas incertezas, os seus dilemas, as crendices do povo da época. E nós temos que fazer como Neemias,
se quisermos edificar na nossa vida em tempos de crise, se quisermos edificar a porta do vale. Interessante que Neemias sabia de algo, mesmo não falando com ninguém, mesmo não se comunicando com ninguém, não falando nada para ninguém. Ele sabia que a boa mão do Senhor estava sobre ele. É uma das razões porque os judeus usam aquele objeto na cabeça chamado quipar. Uma das explicações é que aquele quipar simboliza a mão de Deus sobre eles. Neemias sabia que ele estava enfrentando incertezas, medos, escuridão, mas ele sabia que a mão do Senhor estava sobre ele. Meus irmãos, como é bom saber que você está caminhando na direção de Deus. Como é tranquilizante saber de que aquilo que você está fazendo está no centro da vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Coisa terrível é andar fora da vontade de Deus. Coisa terrível é desobedecer a palavra de Deus e andar pelos próprios caminhos. Mas quando nós estamos caminhando na direção de Deus, debaixo da vontade de Deus, nós entendemos que a boa mão do Senhor está sobre nós. E se a mão do Senhor está sobre mim, está sobre você, eu vou vencer e você vai vencer também. Eu vou chegar lá e você também vai chegar lá. Diga assim: a mão do Senhor está sobre mim. Olha só que interessante. A porta do monturo, que eu vou falar logo em seguida, que é chamado de porta do lixo, ela ficava 500 metros depois da porta do vale. E é interessante que está mencionado aí que ele está edificando uma porta, mas já menciona outra. Sabe o que isso quer dizer? Que no vale nós começamos a ser confrontados com as realidades da vida. Deus muitas das vezes nos leva e permite adversidades, circunstâncias, apertos, problemas, sabe para quê? Para que nós venhamos a tirar da nossa vida o lixo que nós estamos carregando. Muitas das vezes ficamos carregando ressentimentos, mágoas, disputas, invejas, e a nossa vida espiritual começa a ficar pesada, o nosso caminhar começa a ficar dificultoso. Você vai na igreja na quarta, ai meu Deus, acho que não vou, ai Jesus, que dificuldade para ir na igreja. Eu estou ficando muito santo, porque estou indo na igreja 2 vezes por semana. Está crescendo pena, você é arrebatado. Pena da asa de anjo que eu estou. E Deus permite no vale, nós sermos confrontados com determinadas coisas. Sabe para quê? Para que nós venhamos a tirar algumas coisas da nossa vida, para jogarmos na porta do lixo. O que você está carregando que está pesando a sua vida espiritual? Por que você não tem prazer de adorar a Deus? Por que às vezes vir na igreja é um sacrifício tremendo, uma dificuldade? Ai, eu venci, cheguei na igreja. Sabe por quê? Porque você está com um fardo pesado. Você está carregando coisa do passado que você precisa abrir mão. Tem lixo na sua bagagem que você precisa jogar fora. Você conhece quando o crente é leve, como também você conhece quando o crente é pesado, é perturbado. O cara é mal encarado, cara feia, o cara é zangado, está sempre nervoso, nervosa, sempre brigando, vai em tudo que tem lugar que entra, está brigando, arrumando confusão. Vai no TJ Maxx comprar coisa, as coisas dão errado para ele, a mulher do guichê sai, a máquina queima. Uma pessoa pesada, uma pessoa cheia de fardos.
Seja leve, meu irmão. Você pode ficar barrigudinho, gordinho, mas espiritualmente seja leve. Seja leve, seja tranquilo. Tem um livro muito bom que eu já li, se chama Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Alguém já leu? Quem não leu está perdendo. Livro maravilhoso. Eu li quando voltava do Brasil, na primeira vez que eu fui ao Brasil, depois de me legalizar. Então eu estava com o meu green card, mas o green card da minha esposa não tinha chegado. E ela tinha ido na imigração para receber o carimbo, para autorizar a viagem, e o agente de imigração escreveu o número de green card de uma outra pessoa. Aí ela, correndo, teve que voltar na imigração, e ele riscou aquele carimbo e escreveu outro. E ela foi viajar com esse. Os dois na mesma folha, um riscado e outro escrito. Imagina o nervoso. Aí na volta eu fui lendo o livro e voltei lendo esse livro. Porque se fica 8 horas trancado ali, você não sabe o que fazer. Eu fico andando para ir para cá, para ir para cá, para ir para cá. Aí a moça perguntou: meu senhor, você precisa de alguma coisa? Eu preciso tomar um azinho lá fora. Ah, não pode não. Então tá bom, vou ficar aqui. Aí eu li esse livro, quando eu cheguei eu usei, eu coloquei na prática. Eu cheguei para aquele agente de imigração da cara feia. Parece que para ser agente tem que ser feio e ter a cara feia. Todos eles são feios. Espero que não tenha nenhum aqui. E aí eu cheguei e falei: good morning, how are you? Aí eu vi que na mesa dele assim tinha uma bandeirazinha, uma bola, né, do time de basquete do Miami Heat. Meu irmão, eu nunca assisti um jogo de basquete na minha vida, e é muito provável que eu nunca vá assistir. 5, 6 homens de 2,5 metros, com um calção lá na canela, batendo uma bola numa quadra de taco de madeira, acertando um buraquinho desse tamanho. I don't like it. Mas é legal. E aí eu tinha visto lá no Brasil que na noite anterior o Miami Heat estava jogando uma final. E eu vi que ele colocou em cima assim, eu falei: deve ter ganhado. Que era aqui em Miami que eu desci. Aí eu falei assim: sir, how was the game last night? Aí ele falou assim: we won. Uhul! Eu nunca assisti. Eu falei assim: uhul! Ele falou assim: foi difícil, mas ganhamos. Me dá o green card. Aí eu peguei o meu green card, coloquei dentro do passaporte. E a minha esposa, eu coloquei o passaporte dentro dele. Falei: cadê o green card dela? Aí eu falei assim: não chegou a tempo. Eu tinha que ir ao Brasil e não chegou a tempo. Mas está tudo bem. Aí ele falou assim: por que está arriscado aqui? Eu falei assim: olha, foi um erro que o agente fez. Can you imagine? Aí ele falou: erro? É. Ah, ok, tá bom, fechou o passaporte, tá bom. Welcome back. Meu irmão, era certo que eu teria que ir para a salinha pela primeira vez. Porque da primeira vez eu passei direto da salinha. Não tive salinha. Quem está rindo é porque fez a mesma coisa. Então era certo. Alguém tinha me avisado, o advogado tinha falado: é muito provável que eles vão te chamar para a salinha. Mas porque eu usei, eu fui leve. Com a gente, ele fechou o passaporte, nem carimbou a entrada. Eu fiquei: carimbo meu. Então, quase que eu falei, não falei nada, peguei e fui embora. Seja leve. Quando você acordar amanhã, sabe o que você faz? Primeira coisa que você faz: abre o olho, é claro, né? Aí você faz assim, ó. Se estica e diga: glória a Deus, mais um dia que o Senhor me deu. Para quem que eu vou ser bonzinho hoje?
Hoje eu quero fazer o bem, ser leve. O pastor falou para ser leve. Aí você sai aí você não faz isso, sai de casa mal-humorado, atrasado, querendo cortar os outros pela direita, e chega estressado no trabalho, e já chega com aquela cara de azedo no trabalho. Aí o patrão aquele dia tinha pensado em te dar um aumento, desiste. Aí você demora mais 2 anos para você aprender. Diga para quem está ao outro lado, seja leve, alegre. Meu irmão, jogue a murmuração, espírito de briga, de confusão. Tem gente que parece que ele anda, tem uma nuvem negra de confusão atrás dele, em cima dele. Onde ele vai dá errado, onde ele trabalha ele sai brigado, arruma confusão com todo mundo. Tem uma treva que segue. Seja leve, seja alegre. Amém ou não? Versículo 13, olha que diz: contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Meu irmão, às vezes Deus nos leva para o vale, para nós entendermos determinadas coisas, porque determinadas coisas acontecem ou aconteceram na nossa vida. Às vezes Deus nos leva para o vale para abrir os nossos olhos, para pararmos de colocar o foco nas coisas erradas e ficar gastando as nossas energias com coisas que não vão levar a nada. Se você entender o propósito de Deus no vale, você vai acabar encurtando esse tempo de vale. Tem crente que vive no vale já faz anos. Ele não passa por uma prova, ele vive numa prova. Irmãos, é normal na vida cristã você passar por provações, sim ou não? Mas você viver numa provação, meu irmão, tem uma coisa errada nisso aí. Ah, pastor, eu estou sem dinheiro há 30 anos. Meu irmão, isso não é prova, isso é um estilo de vida. Diga aleluia. Diga assim, pastor, eu estou bem. Então eu entendo que em momentos da vida Deus permite provações para a gente aprender a depender, para baixar o tupete, pedir ajuda. Às vezes Deus permite determinadas situações na nossa vida, mas não pode ser um estilo de vida. Por isso que o salmista diz: ainda que eu deitasse no vale da sombra da morte. É isso? Ainda que eu andasse, eu queria que tivesse escrito ainda que eu voasse, mas não está. Mas pelo menos eu vou andar. Se você está passando um momento de vale na sua vida, meu irmão, não pare. Ah, eu gostaria de estar correndo, mas não estou conseguindo. Mas parado eu não vou ficar. Eu vou andar, por quê? Porque essa aprovação vai passar, essa luta vai passar, esse vale vai passar, e eu já entendi, já tive uma visão panorâmica. Versículos 14, 15 e 16, vou ler de novo. 14. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Meu irmão, tem momento na vida que você não pode falar. Você não pode ficar falando da sua vida para todo mundo. Tem gente que quer desabafar. E o pior é quando vai para as redes sociais resolver problemas familiares e reclamar do tio e da tia, do primo, da prima e do avô, da avó. E começa lá, você vê que a pessoa está lavando roupa suja em público. Não é o caso de nenhum de vocês, mas você conhece gente assim.
Meu irmão, tem hora que você tem que fechar a boca e deixar Deus falar por você. Tem hora que você tem que parar de ficar tentar justificando. Você fica justificando que chegou atrasado todo dia o teu pneu está furado. Não está colando mais essa desculpa. E a gente aprende a ficar justificando. E uma das coisas que mais me irrita na vida é as pessoas ficarem tentando se justificar de coisas que eu sei que está errada. Me irrita. Diga logo, errei, não fiz, pronto, acabou. E não, é porque quando eu cheguei, aí estava ventando, o Milton estava soprando. Não, o Milton já faz 1 semana e meia. Ele parou? Parou. Tem gente tão acostumado a ficar se justificando que tudo que faz tem que ficar justificando. Neemias disse, olha, eu não vou falar nada para ninguém, porque tem a hora de falar. E quem fala muito, quem faz muita propaganda de si mesmo não é competente. Porque é característico do fraco falar muito. O fraco é assim, ele mostra muito. Você vê essas pessoas mostrando, esbanjando riqueza pelas redes sociais, normalmente tão duro. É só aparência. É só rótula, só fachada. Eu não falei que ia dar uma turbulênciazinha? Quem é, é. Quem tem, tem. Quem não tem, fica tentando mostrar que tem. Não fale nada. Olhe para o seu lado e fala assim, shh. Não adianta você falar os seus problemas para quem não pode te ajudar. Não adianta você ficar abrindo a boca para pessoas que estão pior do que você. Lembra daquele hino lá, da Assembleia lá na Rua Tapuia? Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Só crente velho. Não se desanime, tome a sua cruz, o que tu precisa, conta para Jesus. Não é bonito? Conta para Jesus. Tem a hora de falar. Ele saiu de noite, não falou nada. Deu uma volta, passou pela porta do vale, saiu, viu os muros pelo lado de fora, deu uma volta de novo, voltou, entrou pela porta do vale. Aí ele foi e falou. E quando ele falou, ele não apenas relatou o que ele tinha visto, mas ele disse, olha, Deus é comigo, vamos reconstruir isso, gente. Ele disse, está tudo quebrado, sim. Os muros estão furados, sim. Neemias foi realista, mas não foi pessimista. Seja realista, pastor, eu estou contando um problema. Esses crentes que têm muita fé, eu não consigo entender. Sim, não é questão de fé. É questão de você ser realista. Está vendo a realidade? Está difícil, não é? Tá, mas Deus tem uma solução. Deus tem um milagre para fazer. Mas como é que você sabe? A mão dele está sobre mim. As dificuldades servem para revelar o quilate do seu caráter, como você reage diante da pressão. Tem gente que quando a pressão chega fica estressado, estressa todo mundo ao redor. É um caos. A porta do vale era a porta por onde passavam os esgotos e as águas contaminadas. Passavam pela porta do vale, entravam no vale do Cedron e descia para o Mar Morto. Muitas das vezes nós passamos em situações, em adversidades, em problemas que nós não gostaríamos de estar. E muitas vezes achamos que nem merecemos.
Mas nós precisamos entender algo: se Deus permitiu passar por essa luta, Deus está no controle dessa situação, porque a Bíblia diz que Deus não nos permite ser tentados maior do que a nossa capacidade de resistir. O diabo pode ficar tentando esquentar, trazer o fogo da provação na sua vida, mas eu tenho uma boa notícia: o controle do termômetro está na mão de Deus. Os termômetros da igreja ficavam abertos antes. Aí uma irmã está lá nos hot flashes dela, nos calores que contribui com o aquecimento global, estava lá, ai que calor! Aí ela, pum! Aí frisava os outros que estavam aí, que não está nessa fase ainda. Aí a temperatura ficava lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Peguei e pus a chave. E estou com ela. Está ali, ó. Está com frio? Põe um casaquinho. Está com calor? Se abana. Temperatura ambiente, 70 graus. Então não adianta reclamar porque o pastor que está com a chave do termômetro. Meu irmão, essa luta que você está passando, o diabo não vai te aquecer mais do que você possa suportar. Por quê, pastor? Porque Deus está com a chave do termômetro. Ele dosa, ele sabe que você não aguenta. Se tiver muito frio, eu vou e subo 1 grau. Diga aleluia. Segunda porta. Porta do monturo, Neemias 3,13. Leia aí comigo, por favor. Aí está na tela. A porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanda, e esses edificaram. Eles levantaram as portas com suas fechaduras e seus ferrolhos, e a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Toda cidade precisa de um lugar, de um depósito de lixo, sim ou não? Aqui nós temos esse monte, que não dá para orar nele, porque a Flórida é plana. Então a única montanha que você vai ver aqui é a montanha de lixo. E se você subir lá para orar com a Bíblia debaixo do sovaco, eles vão te prender. Ah, pastor, eu só oro no monte. Aqui não tem como. Aqui você tem que subir na lombada e dizer a glória. É o momento mais alto que você sobe, é na lombada. Você passar na lombada, oh, glória, aleluia. Aproveita e fala língua estranha, que é o mais alto que você vai subir. Toda cidade precisa de um lixo. Não acumule lixo na sua vida, meu irmão. Pastor, mas aquela irmã falou de mim, ela falou que o meu cabelo estava ressecado, parecia uma espiga de milho. Meu irmão, ela falou a verdade. Com certos cabelos, dá um banho de creme e larga isso para trás. Para você vencer na vida, você vai precisar ser uma pessoa resolvida. Resolvido, meu irmão. Todo lixo que tentarem colocar na sua vida, o que você faz? Você joga fora, pela porta do monturo. Faça uma limpeza na sua casa, na sua vida. Esses dias atrás minha esposa jogou uma blusa minha que eu tinha há mais de 30 anos. A Lu ajudou ela. As duas combinaram e sumiram com a minha blusa. Tão bonitinha. Ela jogou minha blusa, eu fiquei parado. Você jogou minha blusa fora? Ah, não aguento mais ver essa blusa, você usando essa blusa. Em 30 anos, uma blusa boa, para durar esse tempo todo. Ela foi comprando duas, bem parecidinhas, um pouquinho diferente. Aqui duas, para você ver aí, ó. Aí depois eu fiquei pensando, verdade. Hoje em dia tudo é rede social, a gente tira foto com a mesma roupa o tempo inteiro. E a gente que é homem não nota muito mais, as mulheres notam tudo. Repete a roupa para você ver.
e posta nas redes sociais, de uma viagem para outra. Meu irmão, faça uma limpeza na sua vida espiritual. A minha mãe comprou uma casa, eu que ajudei minha mãe a comprar uma casa. A mulher que morava lá era uma acumuladora. Quando nós entramos para ver a casa, a gente não conseguia ver a casa. Não conseguia ver. Tinha um quadro do lado do outro, um troço do lado do outro, um enfeite, um jarro de flor pendurado um do lado do outro. Falei, meu Deus, o que é isso? Fui na clóvia, ai, não toca nisso, não toca aquilo. Falei, sangue de Jesus tem poder. Não consigo pisar nessa casa. Um monte de móvel no corredor, móvel na sala, mesa de centro, outra mesa fazendo um par com a mesa de centro, a outra mesa acompanhando a outra mesa, que foi do jogo da outra mesa que estava ali. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? Tem gente com roupa velha na closet lá, faz anos que a roupa está lá, estufando e apertando a sua closet e você não abre mão. Um monte de roupa velha que você não vai usar, com cheiro de naftalina. Roupa velha que você usou, que você cozinhou batata com carne de panela e está com cheiro até hoje, tem 20 anos. Meu irmão, limpa sua casa, limpa sua vida espiritual. Aí não tenho roupa, não tenho sapato, estou sem sapato. Eu olhei e falei, eu moro com a centopeia, não é possível, não tem sapato. Minha esposa tem 2 closets e ainda fica querendo colocar coisa na minha ainda. Aí eu pus um tranca na porta, não, aqui não! Peguei a menor, e ela tem 2. E está apertado, está cheio. Dá um pouco disso. Compartilha com os outros. E às vezes a nossa vida espiritual é assim. Nós estamos apegados a um monte de coisa que faz parte do passado, da história, e não queremos abrir mão. Então, não vou soltar. Essa roupa, não solto. Não solto esse casaco de bolinha, eu não vou soltar, porque a moda vai voltar. Diga aleluia. A sua casa é um reflexo da sua vida. Como você arruma a sua casa, normalmente você arruma a sua vida. Uns tempos atrás foi visitar a casa, faz mais de 10 anos. Uma casa de uma irmã da igreja, eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu. Está tudo aí em cima, está tudo vivendo ao mesmo tempo, panela, prato, tudo desarrumado. Eu falei, what's going on? Arrume a sua vida, assim como você arruma a sua casa. Coloque as coisas em ordem. Deita fora esse monte de roupa velha, de camisa de 30 anos. Aí eu me embalei, fui lá e também joguei um monte de outros também fora. Comprei uma calça nova. Você precisa de roupa nova agora também. Porta do monturo. Como é que está a sua vida espiritual? Cheia de traumas, de experiências passadas, de decepções. O pastor da igreja que congregava lá no Brasil não me deu oportunidade, eu estou até hoje triste. Não vou dar aqui também não. Pastor, eu quero cantar.
Aí vai cantar, canta nada, desafinado, não pode. Não, mas Deus me deu o dom de cantar. Foi o dom do canto, de ficar no canto assim, ó. Engraçado, né? Lá no mundo, nós não aceitamos que um dermatologista que não se forme cuide da nossa pele, do nosso filho, dos nossos familiares. Lá no mundo, nós não aceitamos que um dentista que fica na garagem atendendo as pessoas por aí, trabalhe sem licença e não tenha formação acadêmica. Chega na igreja, a gente pode aceitar pessoas que nunca se prepararam para o exercício do ministério. Hein? Não, pastor, está faltando amor. Meu irmão, tem que tirar esse monturo para a vida ficar leve, você ficar solto. Em último lugar, a porta da fonte. Neemias 3,15 diz: e a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. A porta da fonte simboliza a bênção divina constante a brotar na nascente. Essa porta ficava ao sul de Jerusalém, perto da fonte de Siloé, onde aquele cego que Jesus cuspiu no chão e fez lodo e colocou nos olhos dele, mandou que ele fosse se lavar. Dentro da cidade de Jerusalém tinha duas fontes. Uma era no tanque de Betesda e outra a fonte de Siloé. O que os sacerdotes fizeram no tanque de Betesda? Eles limitaram e colocaram o tanque de Betesda VIP, área VIP. Só podiam os nobres e os pagãos tomavam banhos ali e participavam como sacerdote nos banhos cerimoniais e começaram a construir. Por isso que a Bíblia diz que o tanque de Betesda tinha vários alpendres. Então eles cobriram, fizeram uma sombra, alguma coisa aconteceu, a fonte dali secou-se e passou a ficar um tanque de água parada. Aí os sacerdotes saíram dali e foram para a fonte de Siloé. E ali no tanque de Betesda ficou um tanque cheio de doentes. Porque os judeus, no exercício do sacerdócio, não podiam se lavar nos seus banhos cerimoniais com água parada, tinha que ser água corrente. Sabe o que isso significa? Eu e você precisamos ir ao manancial de águas puras. Não aceite, irmão, uma pregação que não te confronte. Pare de correr atrás dessas mensagens de triunfalismo, de prosperidade financeira apenas, de conquistas pessoais. Pare de, não aceite ser massageado no seu ego. Agradeça a Deus por você ter um pastor que põe um dedo na sua cara, que te pega pelo colarinho, te levanta na parede, e que te chama e diz: ei, vamos abrir mão desse lixo, vamos limpar a nossa vida, vamos viver em santificação, vamos buscar a Deus, vamos agradar a Deus. Você precisa beber da água espiritual, cuja fonte está dentro de você. Você não precisa mais ir a algum lugar beber. Por quê? Porque você tem a fonte dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E Ele é esta fonte de água que salta para a vida eterna. Não negocie isto. Não negocie isto. Tem muitos crentes que quando abre uma igreja de uma personalidade gospel na área, vamos para lá. Aí abriu outro mais famoso do que o famoso, tem mais seguidor do que o outro, vamos para lá. Aí o famoso muda a chamada dele, vai para o Brasil. O que acontece com o crente? Fica sem graça. Meu irmão, não fica andando atrás de homens e mulheres. Busque onde tem água fresca para você matar a sua sede espiritual. Busque um lugar onde a palavra de Deus, quando ela é pregada, você sente que o pastor pegou pesado comigo hoje. Ei, pastor! Não negocie a fonte de água como os
religiosos negociaram em Betesda e a água secou-se. Não aceite água que não seja pura, que não seja fresca, que não seja cristalina. Restaure a porta da fonte. Vamos estar em pé. Essas portas, sendo restauradas, são áreas da nossa vida que nós precisamos atentar. E a palavra de Deus, quando ela nos confronta, não é para nos prejudicar, não é para nos fazer sangrar, é para nos sarar, para cuidar de nós. 2025 está chegando aí. Já já sai essa festa, celebração aí maligna, diabólica do Halloween. Aí já começa o Natal. E algumas lojas já colocaram as decorações. Eu vou colocar esse ano aqui, vai ficar bem bonita a igreja. Já estou avisando logo, você que não gosta de árvore de Natal, se prepare. Se teu pastor te ensinou que não deve, vem conversar comigo, vou te mostrar na Bíblia. Tem uns crentes que são ensinados por uns pastores meio pirado, fica inventando moda. A vida do crente já é difícil, agora não pode pôr uma árvore. Vai ver se eu estou na esquina. Eu ponho na minha casa, é de 12 pés de altura. Vai lá em cima assim, ó. Tem que colocar escada para subir com a bolinha. Mas você vai ver, já já. Estou te preparando já. Você não pode fazer que é idolatria. Vai plantar batata. Diga aleluia. Diga assim, meu pastor é meio doido. Verdade. Tem que aumentar a dose do remédio. – 2025 está chegando aí. E olha, irmãos, se você acha que 2024 foi um ano de bênçãos, se prepara para 2025. Uma igreja que outro dia estava com 30, 50 pessoas. E hoje já passou. Tanto faz o número, mas já passou o número, excedeu muito. E agora não tem que fazer 2 cultos, porque não está tendo estacionamento para o povo. Domingo estava a igreja lotada, cadeiras, e o povo está começando a apertar. E aí eu sou contra o pessoal da mídia, falando, pastor, não deixa cadeira vazia. Eu gosto de cadeira vazia, porque cadeira vazia me desafia a orar, a buscar a Deus, a me preparar melhor, me consagrar mais. Então toda vez que ele começar a encher, eu faço um outro culto. Pastor, nunca vai estar cheio. Não. Eu estou logo avisando o pessoal da mídia, hein? Nunca vai estar cheio essas cadeiras, não vou deixar. Sempre as cadeiras vazias. Pelo menos umas 30, pelo menos. Porque se uma pessoa chega numa igreja, não tem lugar para sentar, ela fala, não tem lugar para mim aqui. Já tem gente demais. Não é assim? Aí chega e tem um monte de cadeira vazia, está faltando eu aqui, então vou me membrar aqui também. Não é assim? – 2025 vai estar chegando com grandes bênçãos de Deus. E a igreja vai expandir muito, hein? Vai expandir, vai crescer, vai se multiplicar. E olha, se você acha que 120 crianças é muito, se prepare. Nós estamos com 124, né, pastor? Registrada no cadastro, 124 crianças, de 0 a 11 anos. Fora os adolescentes e os jovens. Fora os que estão vindo aí também, que tem gente, o problema é seu também. Ano de bênção. Sabe o que é isso, irmão? Não é o pastor que é famoso. Olha meu nome, Clevison de Oliveira. Vê se isso dá ibope para alguém. Não dá. Por isso que ninguém nem tira foto comigo. Eu também nem fico chateado, porque eu também não tiro com ninguém também.
no Brasil, eu tirei uma foto com o Bill Johnson lá, porque eu estava comendo lá, ele chegou, aí todo mundo tirando foto, fiquei sem graça, vou tirar uma foto também. Aí eu falei assim, vou dar o privilégio a ele tirar uma foto comigo. E não postei. Aí a esposa, você não vai postar? Eu falei, não vou. Posta. Ah, então eu vou postar, para ele ter o privilégio de estar do meu lado. Em 2025, se prepare. Esta igreja tem uma água que desce do trono de Deus, que sai por esse altar, e é água fresca, de alguém descomprometido com o sistema, com ninguém. Eu não devo dinheiro a ninguém aqui, Se eu peguei emprestado com você, eu já esqueci, é bom você me lembrar, porque eu não vou pagar, porque eu não me lembro. Devo nada, a Bíblia diz: a ninguém devais nada, a não ser o amor. Então água cristalina saindo aqui, água fresca, palavra de confronto, que vai chegar a você, você vai, hoje o pastor, meu Deus, outro dia o irmão falou, pastor, hoje eu vou ter que tomar 4 Tylenol, que foi pesado. Falei, pode tomar. Por quê? Porque gente séria não se ofende com a verdade. Gente séria quer palavra de Deus, quer alimento espiritual. Gente séria quer ser confrontado pela verdade da palavra. Tem gente séria aqui hoje? Quero orar por você antes de você contribuir. Quero que você já prepare.